O martelo ainda não havia caído, mas o riso já ecoava pelo pátio. Camila Azevedo segurava a placa 47 erguida. 40 caminhões seminovos. Lance inicial, 17.400.000 reais. 17,5, respondeu Eduardo Ferraz do outro lado. Paletó impecável, voz indiferente. 18 milhões, disse Camila. Eduardo virou, o macacão manchado de graxa, as botas gastas. Ele sorriu. Moça, você sabe quanto custa manter 40 caminhões desses rodando? Não é brincadeira para quem trabalha com a mão na massa. Risos contidos. Camila manteve a placa erguida. 18,5. 19. O silêncio mudou. Eduardo hesitou, consultou o assistente e depois levantou a placa. 20 milhões. No bolso do macacão, Camila tocou a chave antiga, a mesma que abria o caminhão do pai, estacionado ali perto. Máquina boa responde a quem escuta. 21 milhões. À vista. O riso morreu. Espera aí. Eduardo avançou, vermelho. Quem é ela? De onde veio esse dinheiro? Um homem de terno preto cruzou o pátio com uma pasta de couro. Azevedo Transportes Integrados, representada por sua fundadora, Camila Azevedo. Lance válido. Eduardo ficou pálido. Aquela Azevedo, a filha do João Azevedo, gritou alguém. Aqui começou com um caminhão velho. O leiloeiro ergueu o martelo. 21 milhões, primeira vez. Segunda vez, o martelo desceu. Vendido! Camila caminhou para assinar os documentos. O advogado sussurrou. Tem certeza? Isso coloca a empresa no limite. Camila assinou sem hesitar. Lá fora, entrou no caminhão antigo do pai. Fechou a porta. Pela primeira vez, permitiu que o peso da decisão existisse. Ela havia apostado tudo. Se algo desse errado, não haveria plano B. Apenas a estrada. Como sempre. Girou a chave. O motor roncou. Escuta, pai. Eu tô escutando. E saiu daquele pátio sabendo exatamente para onde ia. Mesmo que o caminho ainda estivesse sendo construído. Se você quer descobrir como Camila construiu o impossível, inscreva-se no canal agora. O próximo capítulo mostra o preço real dessa vitória, e ele é muito maior do que 21 milhões, 7 anos antes. Camila tinha 19 anos e segurava o volante do Scania 113 na BR-163. Dedos brancos de tensão. João Azevedo havia morrido 3 semanas atrás. Acidente na serra. Freio que não respondeu. Herança, um caminhão velho e 17 mil em dívidas. Ela seguia para Santos, carga de soja. Pagamento, 8 mil reais, suficiente para pagar metade das dívidas. O celular tocou. Escritório Ferraz em Associados, prestação atrasada. Paga até sexta ou retomamos o veículo. Vou pagar. Sexta-feira, última chance. Camila calculou. 3 dias de viagem. Sem erro, sem descanso. Primeira noite, pão com mortadela, 2 horas de sono na boleia. Segunda noite, motor superaqueceu, pneu estourou. Ela trocou sozinha no acostamento, coberta de suor. Pai, eu não sei se consigo, sussurrou para o céu escuro. O vento foi a única resposta. Chegou a Santos no terceiro. Cadê o João? Perguntou. Morreu. Sinto muito. Ele era bom motor. Eu também sou. Recebeu o envelope com 8 mil reais e voltou direto. Sexta-feira. Escritório Ferraz em Associados. Vim pagar, disse Camila. São 12 mil com multa e juros. Camila colocou os 8 mil sobre a mesa. É o que tenho. O resto pago em 2 semanas. Eduardo Ferraz entrou. Jovem, superior, indiferente. Paga tudo ou retomamos. Política da empresa. Meu pai morreu há 3 semanas. Esse caminhão é tudo o que sobrou. Sinto muito, mas negócio é negócio. Ele virou e saiu. Camila pegou o dinheiro de volta. Desceu. Entrou no caminhão. Chorou pela primeira vez desde o velório. Depois parou. Enxugou o rosto, ligou o motor. Naquele momento algo mudou.
Ela não iria apenas sobreviver, iria construir algo que ninguém poderia tirar, nem Eduardo Ferraz, nem ninguém. 2 anos depois. A oficina mecânica ficava num galpão alugado na periferia de Rondonópolis. Chão de concreto rachado, teto de zinco barulhento quando chovia, ferramentas emprestadas e devolvidas sempre limpas. Camila estava embaixo de um caminhão Volvo, trocando o sistema de freios. Eram 6 da manhã. Ela começara às 4. "Azevedo!" gritou alguém da porta. "Tem um cara aqui querendo falar contigo." Camila rolou para fora, limpou as mãos no macacão. Um homem de uns 50 anos esperava, chapéu de palha na mão. "Você é a Camila?" perguntou incerto. "Aqui dirige sozinha." "Sou. Me disseram que você é boa, confiável. Depende do que precisa." O homem olhou ao redor constrangido. "Preciso levar carga de milho até Goiânia. Urgente. Meu motorista sumiu. Os outros cobram o dobro porque é prazo curto. Você aceita?" Camila checou o relógio mental. Terminaria o Volvo ao meio-dia. Poderia sair à tarde, chegar em Goiânia de madrugada, voltar no dia seguinte. 3.500, metade agora. O homem suspirou aliviado. "Fechado." Ela terminou o freio, testou. Entregou o Volvo ao dono. Pegou o próprio caminhão, agora com motor revisado, pneus novos, cabine limpa, e seguiu para Goiânia. A carga chegou no prazo. O cliente pagou o resto e ainda indicou outros contatos. Camila voltou para Rondonópolis com 2 novos fretes agendados. O celular tocava cada vez mais. Indicação de cliente, recomendação de mecânico, comentário em grupo de WhatsApp de transportadoras. O nome dela circulava discretamente. "A Azevedo é boa, não atrasa. Não reclama, resolve." 6 meses depois, Camila comprou o segundo caminhão, usado, mas funcional. Contratou Marcos, um motorista experiente que tinha perdido o emprego numa transportadora falida. "Você é muito nova para isso", disse Marcos, ao assinar o contrato simples, manuscrito. "Talvez", respondeu Camila, "mas você precisa de trabalho e eu preciso de alguém confiável. Funciona para os dois." Marcos rodou por 3 meses sem um único atraso. Depois trouxe um amigo. Camila comprou o terceiro caminhão. Mas crescer tinha preço. As dívidas antigas estavam pagas, mas as novas apareciam: manutenção, combustível, seguro, impostos. Camila dormia 4 horas por noite. Dirigia, consertava, negociava, calculava. À noite, estudava. Cursos online de logística, vídeos sobre gestão de frotas, planilhas de controle financeiro, tudo gratuito, tudo em velocidade 2x, tudo anotado num caderno velho. "Você vai se matar desse jeito", disse Marcos, certa vez, vendo-a ajustar freios às 11 da noite. "Prefiro morrer tentando do que viva desistindo." Ele não respondeu. Apenas pegou uma chave e ajudou. 3 anos depois do leilão fracassado com Eduardo Ferraz, Camila tinha 10 caminhões, 15 motoristas, contratos fixos com 4 empresas médias. A Azevedo Transportes Integrados existia oficialmente. CNPJ, contadora, conta empresarial. Pequena, mas sólida. Camila ainda dirigia, ainda consertava, mas agora também gerenciava. Um dia, recebeu uma ligação. "Azevedo Transportes?" A voz era grave, formal. "Aqui é da Mega Grãos. Estamos procurando transportadora para contrato de longo prazo. 6 rotas fixas mensais. Vocês têm capacidade?" Camila olhou para a planilha. Tinha 10 caminhões. O contrato exigia 12. "Temos", respondeu. "Ótimo. Reunião na quinta para discutir valores." Ela desligou. Tinha 3 dias para conseguir 2 caminhões. Visitou 5 concessionárias. Todas negaram financiamento. Empresa muito nova, faturamento irregular, risco alto. Na 6ª concessionária, um vendedor idoso olhou a documentação dela com atenção. "Você é a filha do João Azevedo?" Camila ergueu os olhos, surpresa.
Conheceu meu pai? Conheci. Me salvou uma vez na estrada. Pneu furado, sozinho de madrugada. Ele parou, me ajudou, nem quis pagamento. O homem sorriu. Vou aprovar seu financiamento, mas só porque confio no sangue Azevedo. Camila assinou os papéis com a mão tremendo. 2 caminhões novos, 2 dívidas longas, mas o contrato com a Mega Grãos valeria a pena. Na reunião, Camila apresentou proposta. Valores justos, prazos realistas, garantia de qualidade. O diretor da Mega Grãos, homem de terno caro e relógio mais caro ainda, folheou o dossiê. Por que deveríamos confiar numa transportadora tão pequena? Camila não hesitou. Porque pequeno significa ágil. Significa que eu conheço cada motorista pelo nome. Significa que se algo der errado, sou eu pessoalmente que resolvo. As grandes transportadoras oferecem escala. Eu ofereço comprometimento. O diretor olhou para ela por um longo segundo. Depois, assinou. O contrato mudou tudo. Mais fretes, mais receita, mais credibilidade. Camila contratou mais 10 motoristas, comprou mais 5 caminhões, alugou um pátio maior. Mas também trabalhou mais, dormiu menos, o corpo cobrava. Uma noite, sozinha no escritório improvisado, ela olhou para a foto do pai pendurada na parede. João Azevedo, sorrindo de lado, em frente ao velho Scania. Eu tô conseguindo, pai, sussurrou. Mas tá pesado. A foto não respondeu. Mas Camila sabia o que o pai diria. Estrada é assim. Ou você segue, ou você para. Não tem meio termo. Ela desligou o computador e foi para casa. No dia seguinte, às 5 da manhã, estava de volta. Porque parar nunca foi opção. 5 anos depois da morte do pai, Camila tinha 50 caminhões. A Azevedo Transportes operava em 6 estados. 82 motoristas, 3 supervisores, uma contadora, um advogado, um pátio próprio com oficina completa. Mas Camila ainda chegava antes de todo mundo. 6 da manhã. Escritório pequeno no 2º andar do galpão. Ela revisava rotas no computador quando Marcos bateu na porta. Tem um problema. Ela ergueu os olhos. Qual? O contrato com a Bonfim acabou. Disseram que vão fechar com a Transferraz. Camila fechou o laptop devagar. A Transferraz, do Eduardo Ferraz? A mesma. Ela se levantou, foi até a janela. Lá embaixo, os caminhões da frota se preparavam para sair. Mecânicos checavam pressão de pneus. Motoristas conferiam documentação. Tudo funcionando como relógio. Quanto tempo faz que a gente presta serviço para Bonfim? 2 anos. Sem atraso, sem reclamação. E por que mudaram? Marcos hesitou. Disseram que a Transferraz ofereceu preço 20% menor. E tem estrutura maior. Camila apertou os lábios. Preço 20% menor é prejuízo. Eduardo está comprando o contrato. Não é sustentável. Mas eles aceitaram. Ela virou. Quantos contratos a gente depende da Bonfim? 3 rotas fixas. 15% da receita mensal. 15%. Dava para sobreviver sem, mas doeria. Vai atrás de novos contratos, disse Camila. Empresa que troca fornecedor por preço baixo sem avaliar qualidade não é parceiro. É risco. Marcos assentiu e saiu. Camila voltou para a cadeira. Olhou a tela do computador. Os números não mentiam. A Transferraz estava crescendo rápido, comprando concorrentes menores, oferecendo preços insustentáveis para roubar contratos. Eduardo Ferraz não tinha mudado, apenas ficara maior. Trai, 2 semanas depois, a Bonfim ligou de volta. Camila? A voz do gerente estava tensa. A Transferraz atrasou 3 entregas consecutivas. Motoristas despreparados. Coordenação ruim. Você ainda tem disponibilidade para gente? Camila podia ter dito não. Podia ter cobrado mais caro. Podia ter humilhado. Mas não disse nada disso. Tenho. Mesmos valores. Mesmas condições. Sério, depois de tudo, a Azevedo não trabalha com vingança.
Trabalha com compromisso. Vocês querem serviço de qualidade? Eu entrego. Simples assim. O gerente suspirou, aliviado. Obrigado, Camila. De verdade. Ela desligou e anotou no caderno. Clientes voltam quando promessa é cumprida, não quando o preço é baixo. Mas Eduardo não parou. Nos meses seguintes, a Transferraz continuou oferecendo contratos agressivos. Algumas empresas resistiram, outras aceitaram e, como a Bonfim, voltaram atrás. Mas a estratégia estava funcionando. A Transferraz dominava 40% do mercado regional. Camila manteve a linha, sem baixar preços insustentáveis, sem prometer o impossível. Qualidade, pontualidade, respeito, e mesmo assim crescia. Devagar, mas crescia. De um dia, numa reunião de associação de transportadoras, Camila encontrou Eduardo pessoalmente pela primeira vez em anos. Ele estava cercado de empresários, falando alto, gesticulando. Terno azul marinho, abotoaduras de ouro, confiança exagerada. Quando viu Camila, pausou. Camila Azevedo, disse ele como quem reconhece celebridade. A lenda da estrada. Ouvi falar muito de você. Ela não estendeu a mão. Ferraz. Sua empresa está crescendo rápido. Parabéns. Ele sorriu. Mas uma dica de quem já está no mercado há mais tempo. Às vezes é preciso ser agressivo, senão fica para trás. Agressivo ou desleal? O sorriso dele vacilou. No mundo dos negócios, os dois são a mesma coisa. Camila o encarou. No meu mundo não são. Ela virou e saiu. Ouviu risos abafados atrás dela, mas não olhou para trás. Naquela noite, sozinha no escritório, Camila pensou na diferença entre ela e Eduardo. Ele construía com atalhos, ela com fundação. Ele crescia rápido, ela com firmeza. Ele comprava lealdade, ela conquistava respeito. E por mais que o caminho dele parecesse mais fácil, Camila sabia. Construção rápida desmorona rápido. O telefone tocou. Era Marcos. Camila, chegou uma informação. Vai ter um leilão em Rondonópolis. 40 caminhões seminovos. Alta qualidade. Ela se inclinou para a frente. Quando? Daqui a 3 meses. Valor estimado? Entre 15 e 20 milhões. Para a frota toda. Camila fez contas mentalmente. Se conseguisse aqueles caminhões, dobraria a frota. Poderia assumir contratos maiores. Competir de igual com a Transferraz. Mas 20 milhões era quase tudo o que a empresa tinha em caixa e crédito. Confirma os detalhes, disse ela. Eu vou participar. Tem certeza? O risco é enorme. Tenho. Ela desligou. E pela primeira vez em anos, sentiu algo que não sentia desde a morte do pai. Medo real. Mas também determinação inabalável. Porque aquele leilão não era só sobre caminhões. Era sobre provar que o caminho dela, o caminho difícil, o caminho honesto, funcionava. E ela não iria desistir agora. 3 meses se passaram como 3 dias. Camila visitou o pátio do leilão 4 vezes. Observou cada caminhão. Anotou números de chassi. Checou histórico de manutenção. Avaliou quilometragem. 40 veículos seminovos. Última geração em condições excelentes. Valor estimado, 20 milhões. Ela tinha 21. Você tá louca, disse a contadora Simone na reunião de planejamento. Isso coloca a empresa no fio da navalha. Um imprevisto e falimos. Camila não desviou o olhar. Sem crescimento morremos devagar. Com crescimento temos chance de viver. Mas é tudo, insistiu Simone. Reserva de emergência, capital de giro, tudo. Se ganhar o leilão e depois perder um contrato grande, não vamos perder. Você não pode garantir isso. Silêncio pesado na sala. Marcos interveio. E se outro comprador oferecer mais? Camila abriu a pasta sobre a mesa. Dentro, análise de mercado, projeção de crescimento, lista de novos contratos já negociados, pendentes apenas da expansão da frota.
Com esses caminhões, assumimos 6 contratos novos. Faturamento aumenta 45% no primeiro ano. Em 18 meses, pagamos o investimento. E se não conseguir esses contratos? Perguntou Simone. Já tenho compromisso verbal de 4. Falta assinar porque não tenho frota suficiente. Com os caminhões, assino. Marcos cruzou os braços. E o Eduardo Ferraz? Ele também vai estar no leilão. E tem muito mais dinheiro que a gente. Camila sabia. A Transferraz era 3 vezes maior. Eduardo podia pagar 30 milhões sem piscar. Mas ela tinha algo que ele não tinha. Necessidade real. Para Eduardo, aqueles caminhões eram expansão. Para Camila, eram sobrevivência. Vou participar, disse ela firme. E vou ganhar. Nas semanas seguintes, Camila fez algo que nunca tinha feito. Conversou com cada motorista pessoalmente. Não sobre o leilão, sobre eles. Como estavam? Família bem? Caminhão sem problemas? Satisfeitos com o trabalho? A maioria respondeu surpresa. Alguns emocionados. Ninguém estava acostumado com um patrão que perguntava e realmente escutava a resposta. Por que ela está fazendo isso? Perguntou um motorista novo a Marcos. Porque se ela ganhar o leilão e algo der errado, vocês precisam confiar nela, respondeu Marcos. E confiança não se compra, se conquista. Na véspera do leilão, Camila não dormiu. Ficou no escritório revisando números pela 20ª vez. Cenário otimista, cenário realista, cenário catastrófico. Todos convergiam para a mesma conclusão. Era arriscado. Muito, mas ficar parado também era. Às 3 da manhã, pegou as chaves do velho Scania do pai. Há anos não o dirigia em viagens. Agora era apenas símbolo, estacionado no pátio. Subiu na cabine, sentou no banco gasto, segurou o volante. Pai, eu não sei se é a decisão certa, sussurrou no silêncio. Mas sei que é a única decisão possível. Fechou os olhos, lembrou do cheiro da estrada, do ronco do motor, das noites dormindo na boleia, menina ainda, ouvindo o pai explicar que máquina boa responde a quem escuta. Ela tinha escutado a vida inteira. Agora, a estrada pedia decisão. E Camila decidiu. Dia do leilão. Camila chegou cedo, macacão limpo, cabelo preso, chave antiga no bolso. Observou o movimento, executivos engravatados, empresários confiantes, todos falando de números, projeções, lucros. Eduardo Ferraz estava no centro cercado por assistentes. Quando viu Camila, acenou de longe. Sorriso vago, desinteressado. Ela não respondeu. Pegou a placa 47 e esperou. O leiloeiro subiu ao palanque. Explicou as regras. Apresentou o lote, 40 caminhões, pagamento à vista, documentação regularizada. Lance inicial, 15 milhões. 3 placas subiram. Entre elas, Eduardo. 15,5, 16, 16,5. Camila esperou. Observou o ritmo. Eduardo subia com confiança, mas sem pressa. Outros desistiam rápido. Quando o lance chegou a 18 milhões, apenas 3 compradores restavam. Eduardo, um empresário de São Paulo, e Camila. Ela levantou a placa. 19. O empresário de São Paulo desistiu. Agora eram só 2. Eduardo sorriu. Não foi gentil. 19,5. 20. 20,5. Camila tocou a chave no bolso. Sentiu o metal frio contra a palma da mão. Lembrou de cada quilômetro rodado, cada madrugada sozinha, cada escolha difícil. Ergueu a placa. 21 milhões. E então acrescentou, voz firme. À vista. O pátio inteiro parou de respirar. Eduardo piscou. Olhou para o assistente. Consultou algo no tablet. Depois olhou para Camila de novo. E pela primeira vez, ela viu dúvida no rosto dele. O leiloeiro ergueu o martelo. 21 milhões pela placa 47. Primeira vez, Eduardo não se mexeu. Segunda vez, ele abriu a boca, fechou, olhou em volta. Terceira vez, o martelo começou a descer e no último segundo, Eduardo ergueu a placa.
O martelo parou no ar. Eduardo Ferraz segurava a placa erguida, o rosto tenso. O leiloeiro piscou, surpreso, depois anunciou: "Temos 22 milhões pela placa." Checou o número. 31. Murmúrios explodiram pelo pátio. Camila sentiu o suor frio na nuca. 22 milhões. 1 milhão além do que ela tinha. Marcos apareceu ao seu lado, baixo. "Camila, não dá. A gente não tem." Ela não respondeu. Olhava para Eduardo. Ele também olhava para ela. E naquele silêncio, os dois sabiam. Aquilo não era mais sobre caminhões. Era sobre quem piscaria primeiro. O leiloeiro esperava. Camila pensou rápido. Poderia pedir empréstimo emergencial, negociar com o banco, oferecer garantias, mas tudo isso levaria dias. Não, tinha que ser agora. Ela se virou para Marcos. "Liga para o Simone, diz para ela liberar a reserva técnica. Tudo." "Mas Camila, aquilo é para emergência." "Isso é uma emergência." Marcos hesitou, depois pegou o celular. Enquanto ele discava, Camila fez outra conta mental. Reserva técnica, 700 mil. Crédito pré-aprovado do banco, 200 mil. Mais o que já tinha separado, dava. Por pouco, mas dava. Ergueu a placa. 23 milhões. O pátio explodiu. Alguns empresários riram, incrédulos. Outros cochicharam, impressionados. Eduardo não riu. Ele ajustou o paletó, disse algo ao assistente, depois ergueu a placa novamente. 24. Camila sentiu o chão ceder sob os pés. Não tinha 24 milhões. Não tinha nem perto disso. Mas abaixar a placa agora seria confirmar a derrota, publicamente, diante de todos. Ela olhou para o caminhão antigo do pai, estacionado ali perto. A pintura desgastada. Os anos de estrada marcados em cada arranhão. Máquina boa responde a quem escuta. Camila fechou os olhos, respirou fundo. E então ouviu. Não uma voz, não uma mensagem. Apenas um sentimento claro como água. Desistir não era opção. Nunca foi. Abriu os olhos e ergueu a placa. 25 milhões. Silêncio absoluto. Eduardo ficou pálido. O assistente dele sussurrou algo urgente. Eduardo negou com a cabeça, irritado. O leiloeiro confuso repetiu. 25 milhões pela placa 47, confirmado? Camila assentiu uma vez. Marcos segurou o braço dela. Você não tem esse dinheiro. Eu sei. Então por quê? Porque ele também não vai pagar mais, disse ela baixo, os olhos fixos em Eduardo. Olha a cara dele. Ele está no limite também. Eduardo olhou para o assistente. O assistente balançou a cabeça negativamente. Eduardo apertou os punhos. Segundos passaram como horas. Então, Eduardo baixou a placa. O leiloeiro ergueu o martelo. 25 milhões pela placa 47. Primeira vez. Eduardo não se mexeu. Segunda vez. Camila prendeu a respiração. Terceira vez. O martelo desceu como um trovão. Vendido! As pernas de Camila fraquejaram. Marcos segurou seu ombro. Você enlouqueceu, sussurrou ele. A gente não tem 25 Camila milhões. Engoliu em seco. Eu sei. Ela havia apostado tudo e blefado mais 4 milhões. Agora precisava descobrir como consegui-los, antes que alguém percebesse a mentira. E na sala administrativa, o advogado da empresa olhou a documentação de Camila e franziu a testa. Azevedo Transportes, capacidade financeira. Ele checou algo no computador. Está um pouco justa, mas dentro do aceitável para o lance inicial. Porém, 25 milhões. Vou precisar de confirmação bancária. O coração de Camila disparou. Confirmação bancária leva quanto tempo? 48 horas, geralmente. E se eu trouxer a comprovação antes? O advogado a encarou. Pode fazer isso? Posso? Mentira. Não podia, mas não tinha escolha. Ele suspirou. 72 horas. É o máximo que posso dar. Depois disso,
Ou você comprova a capacidade de pagamento, ou o leilão anula a venda e passa para o segundo colocado. Eduardo Ferraz. Camila assentiu. 72 horas. Obrigada. Ela assinou os documentos preliminares e saiu. Lá fora, o sol queimava o asfalto. Executivos comentavam o resultado. Eduardo estava parado perto do carro dele, olhando para Camila com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Não era raiva, era algo pior. Curiosidade. Ela caminhou até o caminhão do pai. Entrou. Fechou a porta. E pela primeira vez, desde que o leilão começara, permitiu que o pânico chegasse. 25 milhões, 72 horas. E nenhum plano real de como conseguir. Mas enquanto o pânico subia pela garganta, uma certeza também subia. Ela não chegara até ali para desistir agora. De alguma forma, encontraria um caminho. Porque a estrada sempre ensinou. Quando não há saída, você cria uma. 72 horas. Camila tinha 21 milhões. Precisava de 25. Primeira noite. Ligações para bancos, investidores, clientes. Resposta. Prazo curto, risco alto, não. Simone chegou às 4 da manhã. Todos negaram crédito emergencial. Tem que ter outro jeito. Tem. Desistir. Não. Dia 2. 5 empresas visitadas. Propôs adiantamentos. 2 aceitaram. 1.200 mil conseguidos. Ligou para Mega Grãos. Preciso de adiantamento, 2.800.000. Camila, você apostou tudo, não foi? Silêncio. Quanto você precisa? 2.800.000. Deixa eu ver. Ligo amanhã. Dia 3. Manhã. Conseguimos 1,5 milhão. É o máximo. Faltavam 1.300.000. Prazo meio-dia, 6 horas restantes. Marcos mostrou um e-mail. Transferraz. A Transferraz cobre o valor faltante. Em troca, a Azevedo vira subsidiária. Eduardo Ferraz. Ele quer comprar disfarçado de parceria, mas resolve o problema. E eu perco tudo pelo que lutei. 2 horas para responder. Camila saiu. Foi até o Scania do pai. Na pai, aceito e perco o que construí, ou recuso e perco tudo igual. Batidas na porta. Motoristas. Marcos na frente. A gente conversou, queremos ajudar. Rogério se adiantou. Somos família. A gente juntou o que podia. Marcos entregou uma folha. 27 nomes. Valores modestos. 350 mil reais. Vocês não precisam. Você apostou em nós. Agora é nossa vez. Camila apertou a folha contra o peito. Faltavam 950 mil. Menos de 1 hora. Mas ela não estava mais sozinha. 40 minutos para o prazo. Camila entrou no escritório. Pegou o telefone. Discou o único número que restava. Banco Regional, bom dia. Preciso falar com o gerente. Urgente. 2 minutos de espera. Depois. Camila, Rodrigo aqui. O que aconteceu? Rodrigo era o gerente que havia aprovado o primeiro financiamento dela anos atrás. O mesmo que confiara na palavra de João Azevedo. Preciso de 950 mil. Hoje. Agora. Silêncio do outro lado. Camila, você sabe que isso é impossível. Sem análise de crédito, sem garantias. Eu tenho garantias. 50 caminhões, contratos firmados, histórico limpo de 5 anos, 0 inadimplência. Mas o prazo... Rodrigo, você lembra do meu pai? Pausa. Lembro. Ele te ensinou que palavra vale mais que papel. Eu tô dando minha palavra agora. Se você confiar em mim, eu não vou te decepcionar. Mais silêncio. Camila ouviu digitação ao fundo. Eu preciso de aprovação da diretoria. Isso leva horas. Você tem 40 minutos que... Camila, por favor. A palavra saiu fraca, quebrada, real. Rodrigo suspirou fundo. Me dá 10 minutos. Ele desligou. Camila olhou o relógio. 11h20. Marcos entrou. E agora? Agora a gente espera. E 10 minutos viraram 15. 15 viraram 20. 11h40. O telefone não tocava. Camila andava de um lado para o outro.
Simone mordia as unhas. Marcos olhava pela janela. 11h45. Camila, talvez seja a hora de aceitar a proposta do Eduardo, disse Simone baixo. Ainda não, mas ainda não. 11h50. O telefone tocou. Camila atendeu antes do segundo toque. Rodrigo, aprovado. A diretoria aprovou. 950 mil. Transferência imediata. Juros de mercado. Prazo de 2 anos. As pernas de Camila cederam. Ela sentou. Sério? Sério. Mas Camila, o diretor só aprovou porque eu mostrei seu histórico. E porque eu coloquei minha carreira na reta. Se você falhar, eu caio junto. Não vou falhar. Eu sei, por isso fiz. Ela desligou. Olhou para Marcos e Simone. A gente tem o dinheiro. 11h58. Camila chegou ao escritório do leilão. O advogado olhou o relógio. 2 minutos, achei que não viria. Eu sempre venho, só não desisto no meio do caminho. Ela entregou os comprovantes, transferências bancárias, adiantamentos, contribuições dos motoristas, tudo detalhado, tudo documentado. O advogado conferiu página por página, 12h03. Está tudo aqui, 25 milhões. Ele ergueu os olhos. Confirmado. Os caminhões são seus. Camila não comemorou, apenas assentiu. Quando posso retirar? Amanhã. Documentação será finalizada até às 5 da tarde. Ela saiu do escritório. Lá fora, Eduardo Ferraz esperava encostado no carro. Quando a viu, se aproximou. Conseguiu o dinheiro. Não foi pergunta. Foi constatação. Consegui. Ele balançou a cabeça impressionado. Como? Trabalhando, negociando, acreditando. Ela o encarou. Não é só sobre dinheiro, Eduardo. Nunca foi. Ele ficou em silêncio. Depois, você vai se arrepender. 25 milhões é muito peso. Uma falha e você afunda. Pode ser, mas prefiro afundar tentando do que viver me perguntando e se? Ela passou por ele sem olhar para trás. No pátio da Azevedo Transportes, os motoristas esperavam. Quando Camila chegou, explodiram em gritos e aplausos. Rogério a abraçou forte. Sabia que você conseguiria. Camila sorriu. O primeiro sorriso genuíno em 3 dias. Não consegui sozinha. Ela olhou para todos ali. Pessoas que acreditaram, que arriscaram, que confiaram. E naquele momento entendeu. Ela não tinha apenas uma empresa. Tinha uma família. Naquela noite, no escritório vazio, Camila olhou pela janela. A frota descansava no pátio. 50 caminhões agora. Em breve, 90. Mas junto com a vitória, uma certeza pesada. O jogo havia apenas começado. Eduardo Ferraz não era homem de aceitar derrota. E agora, com a Azevedo crescendo, ela estava diretamente no caminho dele. A guerra silenciosa que sempre existiu acabava de se tornar pública. E Camila precisaria estar pronta para o próximo movimento. 3 semanas depois do leilão, os 40 caminhões chegaram. O pátio da Azevedo Transportes nunca parecera tão cheio. 90 veículos, 120 motoristas, 5 supervisores, contratos novos sendo finalizados. Camila deveria estar comemorando, mas estava no escritório, olhando uma planilha vermelha. Explica de novo, disse ela a Simone. A contadora suspirou, cansada. 3 contratos foram cancelados, sem aviso prévio, sem justificativa real, apenas mudança de estratégia. Quais? Bonfim, Agricentro e Logsul. Camila apertou os lábios. Juntos, esses contratos representavam 22% da receita mensal. E a Transferraz assumiu? Simone assentiu. Os 3, preços 25% abaixo do mercado. Marcos entrou, tenso. Camila, chegou mais um. Terra Grãos também cancelou. 22% virou 30%. Camila se levantou. Eduardo está comprando os contratos. De propósito. Ele está sufocando a gente, disse Marcos. A estratégia é clara.
Tira nossa receita, a gente não consegue pagar os financiamentos, falimos. E ele fica com a frota inteira no leilão de falência, completou Simone. Por 1/3 do preço. Silêncio pesado. Quanto tempo a gente aguenta? Perguntou Camila. Simone olhou a planilha. Com a receita atual, 4 meses. Depois começamos a atrasar pagamentos. 4 meses, 120 dias. Camila respirou fundo. Chama reunião com todos os supervisores. Agora. Meia hora depois, 5 supervisores estavam no escritório. Camila não perdeu tempo. Eduardo Ferraz está tentando nos quebrar, oferecendo preços baixos, comprando nossos contratos. A gente tem 4 meses antes de começar a afundar. Um supervisor, Anderson, franziu a testa. E o que a gente faz? Procura novos contratos. Agressivamente. Empresas que nunca trabalhamos antes. Pequenas, médias, grandes, não importa. Mas leva tempo negociar. Então negociem rápido. Outro supervisor, Clara, levantou a mão. Camila, se a gente baixar os preços também, consegue competir. Não, a gente não vai entrar no jogo dele. Preço baixo é insustentável. Uma hora quebra. A gente oferece qualidade. E quem valoriza qualidade paga justo. E se não aparecer cliente suficiente? Perguntou Anderson. Camila o encarou. Então a gente trabalha mais. Faz melhor. Entrega perfeito. Até alguém perceber que barato pode sair caro. 2 semanas depois, conseguiram 2 contratos novos. Pequenos, não suficientes. A receita continuava caindo. Simone atualizava a planilha diariamente. 4 meses viraram 3 meses e meio. Camila dormia 4 horas por noite. Dirigia, negociava, atendia clientes pessoalmente. Uma manhã recebeu ligação de um cliente antigo. Camila, eu lamento, mas vou ter que cancelar nosso contrato. Por quê? A Transferraz ofereceu preço melhor, muito melhor. Eu preciso economizar. Mas a gente nunca atrasou uma entrega, nunca teve problema. Eu sei, e agradeço, mas são tempos difíceis. Preciso cortar custos. Ele desligou. Camila colocou o celular sobre a mesa, devagar. Marcos, que ouvira tudo, perguntou. Quanto tempo agora? 3 meses. Naquela noite, Camila saiu para dirigir, sozinha. Pegou o Scania do pai e foi para a estrada. Não tinha destino, apenas precisava sentir o asfalto, o motor, o vento. Parou num posto às 2 da manhã. Bebeu café ruim. Sentou no acostamento. Olhou para o céu estrelado. Pai, eu tô perdendo, disse para o silêncio. Fiz tudo certo. Paguei justo. Tratei bem. E mesmo assim, tô perdendo. Uma lágrima escorreu. Ela não limpou. Talvez o jeito dele seja o certo. Talvez eu seja ingênua. O vento soprou. Quente. Seco. Ela fechou os olhos. E então lembrou. O pai nunca reclamava da estrada. Apenas ajustava a rota. Camila se levantou. Jogou o copo de café no lixo, entrou no caminhão e voltou para Rondonópolis com uma certeza renovada. Se Eduardo queria guerra de preços, ela daria guerra de qualidade e faria algo que ele jamais esperaria. Algo que só quem conhece a estrada de verdade consegue fazer. Camila convocou reunião emergencial, não com supervisores, com motoristas, todos os 120. No pátio, às 7 da manhã, ela subiu na caçamba de um caminhão para que todos pudessem vê-la. Vocês sabem da situação. A Transferraz está roubando nossos contratos. Em 3 meses podemos quebrar. Murmúrios nervosos. Mas eu não chamei vocês aqui para falar de derrota. Chamei para falar de diferença. A diferença entre a gente e eles. Ela apontou para os caminhões. Eduardo Ferraz tem caminhões. Nós também. Ele tem preço baixo. Nós não. Mas sabem o que nós temos que ele nunca vai ter? Silêncio absoluto. Vocês, pessoas que conhecem cada estrada, que sabem onde tem buraco, qual posto tem melhor parada, qual horário evitar, motoristas que não são números numa planilha,
São profissionais de verdade. Ela respirou fundo. Então aqui vai a proposta. A gente vira referência absoluta em qualidade. 0 atraso, 0 avaria, 0 reclamação. A gente entrega tão bem que cliente nenhum vai querer preço baixo com problema. Vai querer garantia com a Azevedo. Rogério ergueu a mão. E como a gente faz isso? Treinamento, manutenção preventiva rigorosa, comunicação direta comigo ou supervisores a qualquer problema. E... Ela pausou. Cada motorista vira embaixador. Trata cliente como parceiro. Resolve problema antes de virar crise. Anderson, o supervisor, perguntou. E se não der certo? Então pelo menos a gente vai cair fazendo o melhor trabalho da região. Mas eu não acredito que vamos cair. Acredito que vamos subir. Os motoristas trocaram olhares. Depois, devagar, começaram a aplaudir. Não foi aplauso educado, foi aplauso de quem entendeu a missão. Primeira semana do novo modelo, 0 atrasos, 3 elogios de clientes. Segunda semana, 2 contratos novos fechados, pequenos, mas sólidos. Terceira semana, um cliente que havia saído voltou. A Transferraz atrasou de novo, explicou o gerente. E o motorista foi grosseiro. Eu prefiro pagar mais e dormir tranquilo. Quarta semana, mais 2 clientes voltaram. A receita ainda estava apertada, mas a queda havia parado. Eduardo percebeu. Numa tarde, apareceu no pátio da Azevedo Transportes, sem avisar. Camila estava revisando um caminhão quando a secretária avisou. Tem um Eduardo Ferraz aqui. Diz que precisa falar com você. Ela limpou as mãos, subiu para o escritório. Eduardo estava de pé, olhando pela janela para a frota. Impressionante, disse ele, sem virar. Você realmente conseguiu segurar. Vim trabalhar, não receber visita. O que quer? Ele virou. Proposta, última. A Transferraz compra a Azevedo. Valor justo. Você fica como diretora operacional. Salário excelente. Autonomia parcial. Não. Camila, seja realista. Você pode segurar mais 1 mês, 2, mas eu tenho capital infinito. Posso baixar preços por anos, até você quebrar. Ou até você quebrar primeiro. Ele riu. Eu não quebro. Nunca quebrei. Tem sempre uma primeira vez. Eduardo parou de rir. A voz ficou fria. Você é teimosa. Vai perder tudo por orgulho. Não é orgulho, é princípio. Ele balançou a cabeça. Então que seja, mas quando você afundar, não diga que não avisei. Saiu batendo a porta. Marcos, que ouvira tudo do corredor, entrou. Ele tá certo. A gente não aguenta a guerra de desgaste contra ele. Camila voltou para a janela. Observou os motoristas trabalhando, cuidando dos caminhões, conversando, rindo. A gente não vai guerrear com dinheiro, Marcos. Vai guerrear com resultado. 2 meses depois do leilão, aconteceu o imprevisto. Um dos maiores clientes da Transferraz, multinacional do agronegócio, teve problema grave. Carga de fertilizante perdida, motorista sumido, prejuízo milionário. A notícia se espalhou rápido. No dia seguinte, o diretor da multinacional ligou para Camila. Ouvi falar da Azevedo Transportes. Falam que vocês nunca falham. Não é que não falhamos, é que quando algo dá errado, resolvemos. Preciso de uma transportadora confiável, urgente. Pode assumir 3 rotas fixas. Camila olhou a planilha. Tinha capacidade, mas era arriscado tirar cliente da Transferraz diretamente. Ou era a oportunidade que esperava. Posso, quando quer começar. Semana que vem. Ela fechou o contrato no mesmo dia. 3 rotas fixas, 15% de aumento na receita mensal. Pela primeira vez em meses, a planilha ficou verde. E Camila entendeu. Eduardo não perderia por preço, perderia por incompetência disfarçada de ganância. 6 meses após o leilão, a Azevedo Transportes operava com 90 caminhões em plena capacidade. Receita estabilizada, dívidas em dia, novos contratos chegando. Camila estava no escritório quando Simone entrou sorrindo. Fechamos mais um, Grãos Mundi, contrato de 2 anos. Quanto? 12% de aumento na receita anual.
Pela primeira vez em meses, Camila sorriu de verdade. A gente conseguiu. Conseguimos, corrigiu Simone. Mas o alívio durou pouco. Marcos entrou correndo. Liga à TV, canal de notícias local. Camila ligou. A repórter falava séria. A Transferraz Transportes enfrenta crise financeira grave. Segundo fontes, a empresa acumulou dívidas de quase 40 milhões de reais após estratégia agressiva de redução de preços. Clientes relatam atrasos, perdas de carga e má gestão. O proprietário, Eduardo Ferraz, não quis comentar. Camila desligou a TV. Ele quebrou fazendo o que tentou fazer comigo. Marcos assentiu. Ofereceu preços baixos demais, por tempo demais. Não sustentou. E quando começou a falhar nas entregas, os clientes saíram em massa. 40 milhões em dívidas, repetiu Simone. Ele vai ter que vender tudo. Deveria ser momento de comemoração. Eduardo havia caído pela própria arrogância. Mas Camila não sentiu vitória. Sentiu algo estranho, vazio. 2 dias depois, Eduardo ligou. Camila, preciso falar contigo. Pessoalmente, ela hesitou. Sobre o quê? Sobre sobrevivência. A minha. Eles marcaram num café em Rondonópolis, longe de olhares curiosos. Eduardo chegou diferente, sem paletó, sem gel no cabelo, cansado. Sentou na frente de Camila em silêncio. Pediu café. Bebeu devagar. Eu quebrei, disse ele, simples. Apostei tudo em crescer rápido. Esqueci que crescimento sem base é castelo de areia. Camila não respondeu. Apenas ouviu. Vou ter que vender a Transferraz, leilão de recuperação judicial, perder tudo que construí em 20 anos. Por que tá me contando isso? Ele a encarou. Porque você tinha razão. E eu queria que você soubesse que eu entendi. Tarde. Mas entendi. Silêncio. Eu te subestimei, continuou Eduardo. Achei que por você ser mulher, jovem, vir de baixo, achei que seria fácil te esmagar. Mas você me ensinou que o que importa não é de onde você vem, é para onde você vai. E como você vai. Camila bebeu o próprio café. Você não perdeu porque eu sou melhor. Perdeu porque escolheu o caminho errado. Eu sei. Ele se levantou para sair. Parou. Uma última coisa. A Transferraz tem 12 caminhões bons. Oficina equipada. Equipe administrativa competente. Se você quiser comprar no leilão, seria um bom negócio. Por que me ofereceria isso? Porque prefiro que vá para alguém que saiba cuidar do que construir do que para abutres do mercado. Ele saiu sem esperar resposta. Camila ficou sozinha com o café frio pensando. Naquela noite, reuniu a equipe. Eduardo vai quebrar. A Transferraz entra em leilão. Tem ativos que poderiam ser úteis para a gente. Você quer comprar? Perguntou Marcos, surpreso. Não sei. Por um lado é oportunidade. Por outro, a gente já está no limite financeiro de novo. Simone abriu a planilha. Se comprarmos barato, com os contratos que já temos, daria para absorver. Mas é risco. De novo. E sempre é risco, disse Camila. Anderson, o supervisor, interveio. Camila, você não tem que salvar Eduardo. Ele tentou te destruir. Não é sobre salvar ele. É sobre aproveitar oportunidades sem perder quem eu sou no processo. Ela olhou para todos. Vou no leilão. Vou avaliar. Se fizer sentido, compro. Se não, deixo ir. Simples assim. Mas nada seria simples, porque 2 dias antes do leilão da Transferraz, Camila recebeu uma ligação. Azevedo Transportes? Aqui é da Grãos Mundi. Precisamos cancelar o contrato. O estômago dela afundou. Por quê? Mudança de gestão. Novas diretrizes. Desculpe. Grãos Mundi era 12% da receita. O contrato que salvara tudo. Quando desligou, Marcos percebeu. O que foi? Grãos Mundi cancelou. Como? Era contrato de 2 anos. Tinha cláusula de rescisão. Eles usaram. Simone checou os números. Sem Grãos Mundi, voltamos para o vermelho.
Em 3 meses, começamos a atrasar pagamentos de novo. O ciclo recomeçava. A vitória que parecia certa se desfez como fumaça. E Camila entendeu. A guerra nunca acabara. Apenas mudara de forma. Camila passou a noite olhando números, 100 grãos Mundi. Déficit de 12%. Em 3 meses, atrasos. Em 6, colapso. Com a compra dos ativos da Transferraz no leilão, investimento arriscado, mas possibilidade de novos contratos. Às 4 da manhã, ela desistiu de dormir. Foi ao pátio. Sentou no Scania do pai. Eu não sei o que fazer, sussurrou. Arriscar de novo? Ou segurar o que tenho? O silêncio da madrugada não respondeu. Mas então, ela lembrou. O pai nunca escolheu segurança. Escolheu estrada. Sempre. Às 7, convocou reunião emergencial. Vou ao leilão da Transferraz. Vou comprar os ativos. Camila, a gente não tem margem, disse Simone. Eu sei, mas 100 grãos Mundi também não temos futuro. É arriscar ou morrer devagar. Marcos cruzou os braços. E se não der certo? Aí a gente aprende que tentou até o fim. Dia do leilão. O pátio era o mesmo de meses atrás. Mas agora, em vez de glória, havia tristeza. A Transferraz, gigante que fora, reduzida a lotes numerados. Eduardo estava lá, observando à distância. Quando viu Camila, acenou discreto. Ela retribuiu. O leiloeiro apresentou 12 caminhões, equipamento de oficina, sistema de gestão, contratos em aberto. Lance inicial, 3 milhões. Camila levantou a placa. Outros compradores surgiram, investidores, oportunistas, gente que via apenas lucro rápido. Os lances subiram. 4 milhões, 5, 6. Camila manteve o ritmo. Calculada, firme, 8 milhões. Um empresário de São Paulo desistiu. Restaram 3 compradores, 9 milhões. Camila ergueu a placa. 10 milhões. Outro desistiu. Agora eram 2, ela e um homem de terno cinza que ela não conhecia. 11 milhões, disse ele. Camila tocou a chave no bolso. A mesma chave do pai, sempre ali. 12 milhões, à vista. O homem hesitou, consultou algo no celular. Depois balançou a cabeça negativamente. O martelo desceu. Vendido. Camila acabara de apostar 12 milhões que não tinha de sobra. De novo. Na sala administrativa, assinando os papéis, Eduardo apareceu. Você comprou. Comprei. Por quê? Eu tentei te destruir. Camila pausou a caneta. Porque isso nunca foi sobre você ou eu. Foi sobre fazer o certo. E desperdiçar bons ativos por vingança não é o certo. Eduardo ficou em silêncio. Depois estendeu a mão. Obrigado. De verdade. Ela apertou a mão dele. Aprende com os erros. É tudo que importa. Ele assentiu e saiu. De volta ao escritório, Marcos tinha notícias. Camila, os contratos em aberto da Transferraz, 3 clientes ligaram. Querem manter com a Azevedo. Quantos por cento de receita? 15. 15%. Mais do que grãos Mundi. Simone checou a planilha. Com esses contratos e os 12 caminhões operando, a gente não só sobrevive, cresce. Camila sentou, exausta, aliviada. Mas a sensação durou segundos, porque o telefone tocou, número desconhecido. Azevedo Transportes? Camila Azevedo? Aqui é Ricardo Tavares, da Agro Brasil, o maior contratante de transporte do Centro-Oeste. O coração dela acelerou. Agro Brasil era lendária, contratos milionários, padrão impossível de qualidade. Estou ouvindo. Ouvi falar muito de você. Gostaria de propor uma reunião. Temos um contrato de longo prazo para discutir. Grande. Muito grande. Quando? Amanhã. Pode ser? Posso. Ele deu o endereço e desligou. Camila olhou para Marcos e Simone. Agro Brasil quer reunião? Agro Brasil. Marcos arregalou os olhos. Se a gente fechar com eles... Camila, isso muda tudo, mas também exigiria tudo, porque Agro Brasil não contratava qualquer um. Contratava os melhores. E Camila teria apenas uma chance de provar que era. A sede da Agro Brasil,
Ocupava um prédio espelhado no centro de Cuiabá. Segurança na entrada, recepção de mármore, executivos apressados. Camila usava o único blazer que tinha, cabelo solto, pasta de documentos na mão. Não parecia executiva de revista, parecia o que era, alguém que construiu do chão. A secretária a levou ao 10º andar. Sala de reuniões com vista para a cidade. Ricardo Tavares esperava. 50 anos, cabelos grisalhos, terno impecável. Ao lado dele, 3 diretores. Senhorita Azevedo cumprimentou formal. Sente-se. Camila sentou. Colocou a pasta sobre a mesa. Ricardo foi direto ao ponto. A Agro Brasil movimenta 300 milhões por ano em logística. Trabalhamos com 4 transportadoras. Estamos insatisfeitos com todas. Por quê? Atrasos. Falta de comprometimento. Tratam nosso negócio como mais um contrato. Ele abriu uma pasta. Fizemos pesquisa. Seu nome apareceu 6 vezes. Clientes falam bem. Motoristas falam melhor ainda. Você tem algo que as grandes não têm. Cuidado real. Obrigada. Mas também tem algo que nos preocupa. Tamanho. A Azevedo tem 90 caminhões. Pequena demais para o que precisamos. Camila não desviou o olhar. Tamanho não garante qualidade. Garante volume. Mas volume sem cuidado é desperdício. Um dos diretores interveio. Bonito discurso, mas precisamos de 1000 entregas mensais. Você aguenta? Com a estrutura atual? Não. Mas estrutura se constrói, compromisso não. Ricardo se inclinou para a frente. Aqui está nossa proposta. Contrato de 3 anos, 50 milhões no total. Mas com condição. 0 tolerância a falhas. Uma carga perdida, um atraso injustificado, rescindimos na hora. 50 milhões em 3 anos, quase 20 milhões por ano. Era tudo o que Camila sonhara. E também o risco supremo. Entendo. Posso ver os termos detalhados? Ricardo entregou o contrato. Cláusulas rígidas, multas pesadas, exigências extremas. Camila leu, atenta, silenciosa. Chegou na cláusula 12. A contratada deve ter frota mínima de 150 veículos em operação no prazo de 90 dias após a assinatura. 150 caminhões. Ela tinha 90. Preciso de 60 caminhões em 3 meses? Correto. É nossa garantia de que você tem capacidade real. Camila fez contas mentalmente. 60 caminhões. 40 milhões em investimento. Financiamento, risco absurdo. Posso ter 24 horas para analisar? Pode, mas temos mais 2 transportadoras interessadas. Quem aceitar primeiro leva. Era pressão. Intencional. Camila pegou o contrato. Ligo amanhã. E no carro, voltando para Rondonópolis, Marcos dirigia. Camila lia o contrato pela 3ª vez. 40 milhões em caminhões, disse ele. A gente vai precisar de financiamento gigante. Eu sei. E se não conseguir entregar, as multas acabam com a gente. Eu sei. Então por que você parece que vai aceitar? Camila olhou pela janela. Estrada cinza se estendendo até o horizonte. Porque se eu não tentar, vou passar o resto da vida me perguntando e se? Reunião emergencial, 11 da noite. Simone abriu a planilha no projetor. Com o contrato da Agro Brasil, nosso faturamento triplica, mas o investimento inicial... Ela pausou. São 42 milhões. Empréstimos, garantias, tudo no limite. Anderson perguntou. E se algo der errado? Perdemos tudo, respondeu Simone. Empresa, caminhões, reputação, tudo. Silêncio pesado. Camila se levantou. Olha, eu sei que é loucura, sei que é risco gigante, mas também sei que essa é a chance da nossa vida. Não vai aparecer de novo. Marcos suspirou. Você tem certeza? Ela tocou a chave no bolso. Tenho. Não era só certeza racional, era certeza visceral. Do tipo que vem da estrada, não do papel. Rogério, o motorista mais velho, levantou. Camila, a gente te segue. Sempre seguiu. Se você diz que dá, a gente acredita.
Outros motoristas assentiram. Então vota, disse Camila. Quem é a favor de aceitar o contrato? Todas as mãos se ergueram. Camila respirou fundo. Então amanhã eu assino. Mas naquela noite, sozinha no escritório, o medo veio. E se falhasse? E se não conseguisse os 60 caminhões? E se algo desse errado? Ela olhou para a foto do pai. Pai, eu tô com medo. Muito medo. Mas então lembrou. O pai também teve medo. Todo dia. Mas nunca deixou o medo decidir por ele. Pegou o celular. Discou. Ricardo, Camila Azevedo. Eu aceito. Quando posso assinar? Amanhã às 10. Parabéns, senhorita Azevedo. Você acabou de entrar no jogo grande. Ela desligou. E pela primeira vez sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Mesmo que fosse assustador. Porque grandeza sempre é. 3 meses depois, a nova base da Azevedo Transportes ocupava 5 hectares. Pátio amplo, oficina moderna, escritório de verdade, 150 caminhões, 240 motoristas, equipe administrativa de 20 pessoas. Mas o centro de tudo permanecia o mesmo. O velho Scania de João Azevedo, restaurado, estacionado na entrada como monumento vivo. Camila estava na sala de controle quando Simone entrou sorrindo. A Agrobrasil acabou de liberar o relatório trimestral. Sabe quantas falhas tivemos? Quantas? 0. 0 atrasos. 0 cargas perdidas. 0 reclamações. Camila fechou os olhos aliviada. 3 meses de pressão absoluta. Noites sem dormir. Decisões impossíveis. Mas tinha funcionado. Ricardo ligou. Continuou Simone. Quer renovar o contrato por 5 anos e aumentar o valor em 20%. Pela primeira vez em anos, Camila chorou. Não de tristeza, de exaustão finalmente recompensada. Do desejo tchum. Naquela tarde, uma visita inesperada. Eduardo Ferraz chegou de caminhonete velha, sem paletó, jeans e camisa simples. Camila o recebeu no pátio. Eduardo, vim agradecer e pedir algo. Ela cruzou os braços esperando. Perdi tudo, ele disse direto. Casa, empresa, reputação. Estou recomeçando do zero. E queria saber se você tem vaga. Para mim. Camila piscou, surpresa. Você quer trabalhar aqui? Sim. Não como diretor ou mecânico, como motorista. Qualquer coisa. Eu preciso aprender de novo, do jeito certo. Ela o estudou, sem arrogância, sem desculpas. Apenas humildade real. Por que eu deveria confiar em você? Não deveria, respondeu ele. Mas se der chance, vou provar que mudei. Não com palavras, com trabalho. Camila pensou. Depois, acenou para Marcos, que observava de longe. Marcos, leva o Eduardo para a oficina. Ele começa amanhã. Auxiliar de mecânico. Salário base. Aprende com a equipe. Eduardo engoliu em seco. Obrigado, Camila, de verdade. Não me agradeça ainda. Aqui a gente cobra resultado e respeito. Ele assentiu e seguiu Marcos. Semana seguinte, inauguração oficial da nova base. Clientes, fornecedores, autoridades locais, discursos formais, aplausos educados. Mas o momento real veio no final. Camila pediu a palavra, não preparou o discurso, apenas falou. Quando meu pai morreu, eu tinha 19 anos e um caminhão velho, nada mais. Disseram que eu não conseguiria, que mulher não tinha espaço na estrada, que jovem não entendia de negócio. Ela olhou para a equipe reunida. Mas eu tinha algo que ninguém via, ouvidos para escutar, mãos para consertar e teimosia para não desistir. Meu pai me ensinou que máquina boa responde a quem escuta. Eu aprendi que vida também. Apontou para o Scania antigo. Aquele caminhão ali rodou 300 mil quilômetros. Dormiu em acostamento. Enfrentou chuva, sol, poeira. Mas nunca parou. Porque quem cuida, mantém. Quem escuta, entende. Sua voz ficou mais firme. A Azevedo Transportes não é a maior empresa do Brasil. Talvez nunca seja, mas é a mais honesta. E isso ninguém tira.
Aplausos explodiram. Não educados, verdadeiros. Meses depois, numa tarde tranquila, Camila dirigia o Scania do pai pela BR-163, sem pressa, sem carga, apenas sentindo a estrada. Parou num posto, o mesmo onde anos atrás chorara sozinha após a rejeição de Eduardo. Sentou no mesmo lugar, mas agora não havia lágrimas, apenas paz. O celular tocou. Marcos. Camila, mais um contrato fechado, Nordeste inteiro, expansão regional. Ela sorriu. Confirma, a gente aceita. Desligou. Bebeu o café. Olhou para o horizonte. Eduardo apareceu, sujo de graxa, carregando ferramenta. Camila, terminei a revisão do caminhão 4. Quer que eu cheque outro? Pode ir. E Eduardo, bom trabalho. Ele assentiu, sério, e voltou para a oficina. Camila subiu no Scania, girou a chave. O motor roncou, familiar e confiante, e enquanto dirigia de volta, entendeu. A estrada não era sobre destino, era sobre direção, e ela escolhera a certa, não a mais fácil, a mais rápida, a mais glamurosa, mas a mais verdadeira. E isso ninguém poderia tirar. Epílogo. 2 anos depois. A Azevedo Transportes operava em 12 estados, 500 caminhões, maior transportadora independente do Centro-Oeste. Camila abriu programa de formação para jovens motoristas, especialmente mulheres. Ensinou o que o pai ensinou: escutar, cuidar, persistir. Eduardo se tornou supervisor de manutenção, sem arrogância, com humildade aprendida na queda. E o velho Scania de João Azevedo permanecia na entrada, restaurado, brilhante, não como relíquia, como lembrete. Quem escuta a estrada constrói longe do barulho e não precisa provar nada para seguir em frente, porque grandeza não grita, apenas roda. Se essa história te tocou, se você acredita que é possível construir do jeito certo, mesmo quando o mundo empurra para o atalho, então faça parte dessa jornada. Inscreva-se no canal, deixe seu like nesse vídeo e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Quero saber quem são as pessoas que acreditam que sucesso de verdade se constrói quilômetro por quilômetro, com honestidade e trabalho. Nos vemos na próxima história.